De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia do Everton Basílio Zangrande. Everton, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia. Everton, a avaliação de comportamento, né? Pensar aí no comportamento humano como um fator de trabalho não só da psicologia, mas como também de caminhos, né? Para a aplicação aí da psicologia. Hoje em dia a gente percebe que a gente vive num mundo muito individualista e a escuta acontece pouco, né? Sim. Por isso a necessidade dessas avaliações. Isso. A psicologia do esporte, ela vem a contribuir, ela é uma ciência nova de treinamento esportivo. E o que ela vai fazer? Ela tem contribuído nos últimos anos para essa avaliação de comportamento. Então, assim, não dá para a gente pensar corpo e mente separados. Então, essa junção, a psicologia do esporte busca essas avaliações que influenciam nestes comportamentos, que como a gente tem visto aí na Copa do Mundo. Uhum. Porque a gente acaba vendo uma questão prática que é a seguinte, né? Muitas vezes você tem um grande time, você tem uma estrutura de jogadores que fazem sucesso em dezenas de clubes aí, mas no momento como uma Copa do Mundo, o impossível acontece, né? E a gente tem visto muito isso nessa Copa, né? A questão da zebra aí acontecendo o tempo todo com times grandes, passando por dificuldades e outros surpreendendo. Justamente. O trabalho feito dentro de um clube, vamos pensar nesse psicólogo do esporte. Há indícios e artigos que comprovaram um time de futebol americano amador daqui do Brasil, eles contrataram um psicólogo do esporte para atuar dentro desse clube. E aí, tanto a comissão técnica e o técnico e os atletas observaram que o comportamento influencia demais, a ansiedade disparada na hora de um jogo de futebol atrapalha demais o atleta. Então, depois que o psicólogo entrou, efetivou um trabalho de 42 partidas que essa equipe de futebol americano fez, ela perdeu apenas 2 partidas. Então, assim, vamos pensar numa pirâmide. Você pode ter um atleta com corpo de aço, mas se a base for de barro, se a mente for de barro, não funciona, porque a gente tem que fazer essa junção de corpo e mente o tempo todo. Uhum. E por isso que a gente vê isso, né, como a gente colocava, né, atletas de grande rendimento, rendendo menos do que esperado, né, e Copa a gente sabe que tem essa pressão a mais aí, né, a gente percebe em outros grandes eventos esportivos, como a gente viu em Olimpíadas, né, sempre tem alguma surpresa aí dentro do quadro, porque a questão psicológica acaba fazendo diferença. E uma coisa que tem se falado muito, por exemplo, é o caso da Rússia, né, vinha de uma fase extremamente ruim, mas começou a jogar em casa com a torcida incentivando e tem surpreendendo. Sim, o motivacional é muito importante. O psicólogo, quando ele atua dentro de vamos colocar, de uma seleção, você vai contratar esse psicólogo para a Copa do Mundo. Não, o trabalho tem que ser feito anos anteriores à Copa do Mundo. Por quê? Você vai buscar estratégias, você vai atender o atleta, vai atender a comissão técnica, vai fazer uma análise do grupo que você vai trabalhar, e aí, trabalhando o motivacional dos jogadores, você consegue obter êxitos. Vamos dizer assim, nós, assistindo a Copa do Mundo, a gente tem aquela impressão, querendo ou não, a gente vê os jogadores como máquinas, né? Como máquinas, os atletas ali, nós temos um sangue latino-americano muito quente, tem que vencer, se cobrar demais. Mas assim, o atleta, ele é um ser humano. Então, primeiramente, o psicólogo vai olhar ele como um ser humano. Esse ser humano que pode ter sofrido um abuso sexual na infância, ele pode ter transtornos de ansiedade, ele pode ter fobias. Então, junto a isso, o psicólogo começará esse trabalho do que vem, o que ele teve no passado, o que ele traz de carga para esse clube, para depois a gente começar a trabalhar a questão do esporte. Vamos unir os seus problemas com as dificuldades que você está tendo no esporte para ajudar nessa motivação dele. Porque muitas vezes atrapalha. Há jogadores que sofrem bullying também.
E a motivação é extremamente importante. E acaba se observando isso no futebol mesmo, né? O quanto você tem uma troca de bullying aí o tempo inteiro, né? De torcida, de jogadores. Se falou muito da questão do Neymar, né? Das quedas, né? A gente tem aí uma tonelada de memes. Eu fico pensando como é que se trabalha a cabeça do jogador que está bombardeado com isso mesmo, né? Com família, com amigos, todo mundo falando dessa questão. Isso. O Neymar, a gente faz uma avaliação. Colocar o primeiro jogo da seleção brasileira, o olhar do Neymar e a linguagem corporal dele com este último jogo do Brasil. Totalmente um Neymar diferente. É um Neymar que foi trabalhado, essas questões. Porque ele entra na rede social, ele é atacado por conta dessas quedas. Na Espanha, quando ele jogava no Barcelona, os espanhóis chamavam ele de piscineiro. Tanto que ele se jogava. E o psicólogo, ele trabalha essas questões. Vamos trabalhar as questões. O Neymar, estresse. Porque está a ansiedade e estresse ao mesmo tempo. Um pega fatores internos e outro fatores externos. Então, a ansiedade, você tem lá, o Neymar entra em campo, no seu interno, familiares ali, o Brasil cobrando mais uma Copa do Mundo, eu que voltei de uma lesão, posso machucar de novo, estou meio com receio. Aí vem os fatores externos, pressões em redes sociais, que aí chega no estresse. O primeiro jogo o Neymar xingou, não sei se foi o primeiro jogo ou o segundo, que o Neymar xingou o juiz de palavras de baixo calão, e ele foi trabalhado muito bem, porque nesse último jogo ele estava com um olhar sereno e focado. Perfeito. E de fato, né, a gente acaba observando isso, né, o quanto teve uma mudança, né, fundamental no desempenho, na ação dele, até nas coletivas, né, teve uma coletiva a respeito da crítica aí do treinador do México ao próprio Neymar, que o Tite não deixou nem ele responder, né, já interviu ali para que não se acirrasse mais a questão e deixar ele preservado nesse momento. Isso. É fundamental que até o psicólogo instrua dentro de um clube essa preservação do atleta, porque muitos questionam a questão da família participar, da família ter contato com a família durante a Copa do Mundo. Para alguns jogadores pode ser motivo de pressão, se cobrar além do que pode. Meus familiares estão aqui, eu não posso perder. E há outros que é um motivacional a mais. Eu vou ganhar, estou aqui para que eles estão me prestigiando. Então, assim, são trabalhos diferentes. Então, por isso que a gente tem que analisar o individual do atleta. Como que o atleta está emocionalmente nessa ansiedade. Quando se faz essa avaliação, né, Everton, ver a questão desse perfil de necessidades, a gente estava falando do esporte, mas ele serve para tudo, né? Serve para trabalho, para relacionamentos, enfim, tem um poder aí dessa análise de reverter outros problemas e situações. Isso. Essa análise ela é muito importante, porque você pegar coisas minuciosas vamos colocar deste paciente, vamos colocar fora do âmbito esportivo. É você pegar fatores minuciosos que a pessoa já viveu, que a pessoa sofre, e trabalhar isso de maneira que vá ajudá-la futuramente. Nesse comportamento, nesse motivacional. Sem dúvida. E você coloca essa questão, né? Muitas vezes a pessoa tem um problema psicológico lá e nem sabe que tem, né? Às vezes está no inconsciente, fica lá um grilo falante, né? Que na rotina a pessoa não percebe, mas acaba dificultando em outros campos. Isso. É muito importante hoje uma avaliação psicológica. Ainda nos tempos atuais, a gente vê muito um preconceito relacionado ao psicólogo. O psicólogo trata do louco, o psicólogo trata do doente. Mas assim, existem questões de ansiedade, existem questões de estresse, fobias. Às vezes a gente passa por uma situação, dor de cabeça forte, relacionado a alguma apresentação
né? Vamos colocar um ambiente acadêmico, de você apresentar um trabalho, um seminário perante os seus colegas e você ter diversas manifestações no corpo, como dor de cabeça, né? Suar frio, tonturas. Isso é um fator psicológico. Isso pode ser desencadeado um transtorno de ansiedade generalizada, pode ser uma fobia social. Isso cabe investigações minuciosas, porque às vezes você tem um problema e não sabe de onde surge, né? Esses fatores corporais. A gente pode relacionar apenas, não a mente, mas só o corpo. Deve ser alguma dor de cabeça, já passa, mas pode ser fatores psicológicos. Perfeito. E cada vez mais a gente percebe, eu não sei se um crescimento desses quadros ou se o diagnóstico tem apontado para esses quadros, né? É o que a Fabiane coloca, né? Por exemplo, fobias sociais, síndrome do pânico, enfim, outras ações nesse sentido, têm aparecido mais. Ela coloca, de fato, aparecem mais ou se diagnostica mais hoje em dia? Hoje se diagnostica mais. Hoje nós temos o CID-10 e são avaliações minuciosas desses comportamentos para auxiliar o psicólogo ou até mesmo o psiquiatra nessas questões. Há diversas doenças psíquicas que algumas a gente não faz nem ideia que existam, né? E o diagnóstico ele tem que ser preciso. O diagnóstico ele é demorado de acontecer, não é em uma avaliação clínica que você descobre o que o paciente tem. Então, por isso é importante um trabalho multidisciplinar, porque você pega o psicólogo, pega o psiquiatra, às vezes está com atendimento com uma fono, com uma nutricionista. Então, as profissões se ajudarem para elaborar esse diagnóstico, não é da noite para o dia. Então, assim, tem tido muitos diagnósticos diferenciais aí. Perfeito. Então, na verdade, antes existiam esses problemas com a mesma dinâmica que a gente tem hoje, mas não se identificava isso. E muitas vezes as pessoas tratavam de maneira equivocada ou nem tratavam. Nem tratavam. Às vezes, porque assim, hoje o ser humano, alguma reação corporal, médico. Vou no médico, estou com dor de cabeça, estou com dor no estômago. Há um artigo, Luciano, muito interessante, dizendo que se a gente nutrir muito bem a nossa flora intestinal, ela não dispara a nossa ansiedade. Então, tem uma bactéria benéfica que tem nos alimentos fermentados. Então essa bactéria, ela ajuda a constituir essa flora intestinal, ficar sadia e não gera ansiedade, já foi comprovado isso. Então a ansiedade diminui se a sua flora intestinal estiver funcionando bem. Então, a gente tem um fator hoje, se a gente for pensar, né, que a gente come mal, né, potencializa essa coisa dos alimentos hiperindustrializados, né, acaba gerando problema em flora e aí a gente também entende também o crescimento desses quadros. Isso. Coisas que provêm do nosso corpo, às vezes são respostas da nossa mente. Então, algo que não está legal no nosso psicológico, algo que não está bem distribuído, vai para o corpo. E aí é o que a gente falou, mente e corpo trabalham juntas, e aí se a mente não estiver funcionando bem, ela joga para o corpo e aí aparecem diversos sintomas aí, que a gente vai descobrir não só da questão corporal, mas é de ordem psíquica, e tratando essa ordem psíquica pode ajudar no corpo. E vice-versa também, né? Porque quando a gente pensa a ação psíquica, ela também está relacionada à química corporal. Né? Então, se você tem, como você colocou, né? Olha, um problema gástrico, um problema digestivo, pode gerar alteração nessa química e vai influenciar. Isso. Tem muita influência. A questão de pessoas que praticam esportes e sofrem acidentes. Essa reabilitação, esse é um dos campos que o psicólogo esportivo atua, é nessa reabilitação. Então, primeiro, vamos trabalhar a mente,
trabalhando a mente. Vamos supor que ele sofreu um acidente, a questão até eu lembrei de um filme agora interessante, Poder Além da Vida, onde um ginasta, ele tem tudo que um atleta pode querer, mulheres, bebidas, né, drogas, dirige de moto, e o sonho dele é vencer uma Olimpíada. E ele encontra um dono de um posto, e esse dono começa a dar conselhos para ele. Ele sofre um acidente de moto e perde um dos movimentos da perna. E ele fica impedido de disputar a Olimpíada. E aí esse dono de posto, ele dá começa a dar conselhos para ele, dizendo que primeiro ele tem que se conhecer internamente, porque ele está muito ligado a fatores externos. Ele está muito iludido com mulheres, medalhas, Olimpíadas. Vamos se conhecer o que você quer. E aí esse fator mente ajudou demais ele a adquirir os movimentos novamente da perna, claro, juntamente com a reabilitação, fisioterapia, né, remédios, mas ajudou ele nesses movimentos. E aí, o que ele dá de conselho? Você tem a argola, porque ele era um ginasta, né? Você tem a argola, então você tem que focar no aqui e agora. É aqui e agora. Você vai executar estes movimentos. Não deixe que fatores externos ataquem a sua cabeça. Então, assim, é muito interessante isso. Nós falávamos aqui no intervalo do momento crítico, né, de tentar manter o controle no momento crítico, na cobrança de pênalti, naquele momento decisivo, que é onde muitas vezes tudo vai por água abaixo. Né? Você dava o exemplo aqui do pênalti do Baggio, né, na Copa de 94. Né? E o quanto foi um momento decisivo e que a adrenalina aí devia estar a mil. Né? Adrenalina a mil, os batimentos cardíacos, né? Extremamente aflorados. Hoje nós temos nós trabalhamos com o psicólogo do esporte, ele trabalha com o biofeedback, que é a questão do psicofisiologia, que é um aparelho que você coloca o atleta com eletrodos, e aí você vai analisar esse atleta reagindo a certos estímulos. Então, por exemplo, a níveis de estresse, a nível que geram estresse, ansiedade. Então você pode colocar o atleta com eletrodos jogando uma partida de videogame. Como que ele reagiria numa cobrança de pênalti, num futebol virtual? Então ali você já capta algumas até se o atleta for violento. Tem algumas pessoas que jogam videogame, jogam o controle no chão, xingam. Então aí você tem uma avaliação precisa. O Baggio foi um exemplo que nós citamos aqui, adrenalina a mil, ele errou o pênalti. Exemplo da Copa do Mundo agora recente, o Modric da Croácia, ele aos 11 minutos de um segundo tempo de prorrogação, ele ficou de bater um pênalti, e pelo olhar ali você já via que estava um olhar vago, um olhar de preocupação, e ele errou o pênalti. Mesmo assim, claro, com muito trabalho dentro de um clube da seleção, no caso a Croácia, de muito trabalho, ele errou o pênalti, a partida foi para os pênaltis e ele falou, eu vou bater de novo. Bateu e acertou. Então, assim, essa é a questão da motivação trabalhada. Errou, porque a psicologia do esporte já trabalha com tentativa e erro sempre. Então, por isso que este é um exemplo de um atleta que ele errou, mas na mesma partida ele teve a capacidade de poder tentar novamente, né? E aí ele obteve acerto. Perfeito. E essa é a questão, né? Eu acho que muito do treino também vem isso, né? O treino não é só o treino físico, né? Tem que pensar também nessa questão psicológica do treino, porque às vezes o treino não traz essa carga do peso, né? Olha, não é para valer, né? E eu acho que é um fator também que mostra essa questão da queda de vários times que vinham de vitórias na Copa anterior e que são eliminados, né, muito cedo, né? A gente viu o caso da Alemanha, mas você pega outras Copas aí, isso vem recorrente, né, com muitos países, porque só participaram de amistosos, não tiveram peso psicológico para se classificar para uma Copa, então o preparo psicológico nesse sentido não aconteceu. Isso, nesse sentido
não foi trabalhado corretamente. Ou até mesmo havia um trabalho psicológico, só que assim, é o psicólogo contratado para apagar incêndio. É o psicólogo que é contratado apenas para a Copa do Mundo. Por exemplo, vamos citar o caso da Islândia, a primeira vez em Copa do Mundo. Só que você via que os jogadores, aí vai da cultura europeia, né? Extremamente frios, sensatos dentro de campo, deram muito trabalho para a Argentina. E há outros que treina, excelente qualidade em treino, bate pênalti, só que assim, na hora do jogo, daquela que você está disposto a todo tipo de motivação, que é aí que vai trabalhar a sua psicologia, às vezes o atleta não se sai bem na hora H. Por isso a gente vê alguns atletas, por exemplo, o Messi foi um caso que ele é extremamente correto, ele é extremamente centrado. O Messi, para quem não sabe, ele sofre de um transtorno do espectro autista, que é a síndrome de Asperger. E o Asperger é vamos dizer, um grau leve do autismo, mas que no caso do Messi, o auxilia nessas questões, porque o Asperger ele é focado em uma ação. Ele é focado em uma ação. Então o Messi, você observa muito, mesmo os movimentos. Ele é focado numa ação. Só que no caso de derrota, é o triplo de sofrimento que nós. Porque não obteve êxito naquela ação. Porque ele é focado naquilo. E de fato a gente percebe isso, né? Às vezes se diz até que ele é muito mecânico ao jogar, né? Mas é uma precisão que é fundamental para a estrutura dos times que ele joga, e quando os times trabalham em cima dessa precisão, realmente dá um trabalho no adversário aí, né? Conseguir superar. Um trabalho, porque o Messi muitos julgam o Messi do Barcelona é diferente do Messi da Argentina. Mas é assim, é o conjunto. Se todos... a gente vê muito técnico falando, não, nós estamos focados, mas ainda temos que trabalhar o psicológico. O psicológico ainda dessa equipe tem que ser trabalhado. O psicológico do Barcelona, todos trabalham numa mesma linha. Muito foco ali, muito treino, inclusive tanto os treinos físicos quanto os treinos psicológicos, né? Desses exercícios que eles praticam no Barcelona. Já na Argentina, se você pega um coletivo que não está tão focado, igual o Messi está focado, eles acabam que não ajudando na hora H ali, né? De mostrar para todo mundo, que foi o caso da Argentina agora, né? Você viu um Messi afoito para fazer um gol, a mesma mecânica dele de cortar para um lado, de chutar, porque o Asperger ele já faz alguns movimentos já pensando numa conclusão, que é o que ele faz. Ele faz alguns movimentos já pensando aonde que o goleiro pode pular ali, que ele vai chutar ali. Só que se os colegas não colaboram, aí no caso gerou sofrimento para ele, né? Não obteve êxito. E pensando aí, né, nessa questão de como a gente tem visto a Copa nesse ano, né? A gente viu a mudança no Brasil, né? O Neymar principalmente aí, mas a estrutura toda, né? Parece que o time voltou a jogar como time, né? Da primeira partida que estava desarticulado, a coisa começou de fato agora a funcionar. Isso. Né? Eu vejo muito o Tite, ele trabalha muito motivacional do jogador, então isso eu admiro nele. Além do Brasil ter um psicólogo do esporte, o Tite trabalha esse motivacional. O Tite preocupa com as questões psicológicas do jogador, porque muitos treinadores preocupam apenas com a questão física. Você vai entrar num clube, passou nos exames médicos, opa, vamos lá, vamos colocar ele para jogar. Mas a gente esquece do psicológico, o que vem por trás desse atleta. Então esse atleta, ele pode estar com problemas em casa, ele pode desenvolver alguma síndrome que a gente não saiba, e ele não vai estar tão focado. Ele pode estar perfeito nos treinos, que é o que a gente diz, atleta com corpo de aço, mas com mente de barro, aí ele não vai funcionar. O exemplo do Brasil, Luciano, é um Brasil diferente esse ano do que aquele Brasil do 7-1. Aquele Brasil do 7-1 juntou as questões. O Neymar se lesionou num jogo anterior, tomou uma joelhada nas costas, não jogou. Os jogadores se colocaram pressão, temos que ganhar pelo Neymar,
Não foi trabalhado o motivacional deles de acordo, e aí eles entraram já com ansiedade disparada em campo. Foi o que aconteceu. Estamos ótimos nos treinos, mas e o psicológico nosso, como está? Então... Everton, quero agradecer a participação aqui com a gente, deixar o espaço sempre disponível para a gente tratar desse e de outros temas. Eu que agradeço. E esperar que as pessoas levem em conta isso, né? Se a gente percebe o impacto de uma boa avaliação psicológica, de um acompanhamento psicológico em um jogo, né? Imagino que isso pode trazer para a nossa vida. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a participação. Bom, no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho a respeito de Festa do Leite, né, com o nosso diretor de turismo, Fernando Jordão. Nós voltamos já, é rapidinho. De volta com o Educador Entrevista, quinto bloco, aqui na companhia do nosso diretor de turismo, Fernando Jordão. Obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço aí pelo espaço, mais uma vez, a gente está divulgando aí os nossos eventos. Bom, etapa final aí de estruturação da Festa do Leite, e esse ano com vários pontos de novidade aí, né, Fernando? A começar aí, né, a perceber que a gente vai ter outros atrativos diferentes de anos anteriores. Justamente, o ponto final é o mais cansativo, né? É agora que surgem todos os imprevistos. Mas nós estamos tirando de letra. E justamente, o evento esse ano vem para modificar um pouco os outros anos, né? Bastante atrações, bastante mudanças dentro do Parque de Exposição. Pensando no próprio desenho do parque, né? Vai ter mudanças nesse sentido. Se fala na questão, né, de praça de alimentação com 2 espaços, né? Um de food trucks e a praça convencional. Isso vai acontecer mesmo? Não seria 2 espaços, né? Nós estamos destinando um espaço para colocar o food truck, né? Que é a moda, né? O pessoal está... E como a gente fez aquela intercepção, do lado dos palcos não vai ter mais aquelas passagens, a gente vai colocar num ponto, né, da festa, que era um ponto mais sossegado, um ponto mais morto, digamos assim. Nós estamos levando movimento para lá, então a gente está colocando aí os food trucks naquele ponto até o caminho do parque. Perfeito. Falando em parque, a pergunta da Marisa, né, que parque vem e você já sabe quais são os brinquedos aí? Olha, vem bastante novidade aí, é o Coney, o mesmo de todos os anos, né? Ele só não teve aqui o ano passado, só que a gente pediu para ele, tá trazendo novidades, trazendo brinquedos novos, né? Então já tem bastante brinquedo chegando, essa relação ainda não tem em mãos, mas a gente percebe que é os brinquedos de ponta, brinquedo de qualidade, tudo brinquedo limpinho, tudo funcionando, tá muito bonito já lá. Perfeito. Dentro da montagem da festa, que é a pergunta do Ricardo, né, teve que se mudar alguma coisa em função do palco, do show? E aí também essa pergunta, né, será um palco, 2, como é que será essa montagem de palco? Serão 2 palcos, um do lado do outro. Né? Mesma estrutura? Mesma estrutura. A sonorização que vai ser diferenciada, que para atender esses 2 palcos tem que ser um outro tipo de sonorização. É uma sonorização jamais vista, né? Batatais ainda não tinha visto esse equipamento de sonorização. Sonorização de festival mesmo, né? Então vai ter atrás as torres de delay. Vai ser um espaço bem bacana e o palco um do lado do outro. Perfeito. Então dá para terminar um show e começar o outro quase automaticamente. Essa é a proposta. Terminou um, inicia o outro automaticamente. De volta com o Educador Entrevista, eu tenho uma dica para você, tá certo? Que tal até 7 gigas para navegar, além de ligações locais e interurbanas? Com o pré-semanal da Algar você tem tudo isso e não fica na mão, tá certo? E ainda navega com o melhor da tecnologia 4G. Tá certo? Você tem até 7 GB para navegar, você tem ligações
para o mesmo DDD ilimitadas e ainda 50 minutos para falar com qualquer operadora, tá certo? E ainda assim com o WhatsApp sem descontar da franquia. Vou repetir, ligações, WhatsApp e internet para aproveitar muito. E se tudo isso custar apenas R$ 8,99 por semana, é isso mesmo, R$ 8,99 por semana com o seu pré-Dalgar, tá certo? Com o pré-semanal Dalgar, você fala e navega gastando bem menos. Tá esperando o quê? Envie a palavra semanal para o número 100 por SMS ou vá correndo comprar o seu chip, porque esse pré-Dalgar tá bom demais. Consulte o regulamento em algartelecom.com.br. Algar Telecom, sempre junto. E continuando o Educador em Entrevista, falando um pouquinho da nossa Festa do Leite, na companhia do nosso diretor de turismo, Fernando Jordão. Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da grade de shows, né? Shows duplos e alguns dias até com mais de 2 shows aí na nossa festa. Sim. Inicia dia 11, Nayara Azevedo, né, no palco 1, palco 2, Beat Samba, né? Nayara Azevedo está aí fazendo um grande sucesso, né? É um show bem esperado pela mídia. A gente vem acompanhando aí as postagens de Facebook e tudo. É um show bem esperado, né? Aí no segundo dia vem o João Bosco Vinícius e Christian Ralph, né? Esse dia aí também promete 2 grandes shows numa única noite. Na sexta-feira nós temos aí a banda Raça Negra, né? Grande sucesso também, e nós temos aí Raiz Samba 6, né? E nós temos o pessoal da cidade, que nós estamos abrindo o espaço lá para eles se apresentarem, né? Aí no sábado nós temos o Thiago Brava, né? E o grupo a banda Somos Tão Jovens, né? Com tributo à Legião Urbana. E no domingo nós temos aí à tarde o show infantil de Mundo de Cabu, Maria Cecília e Rodolfo, e encerrando a noite nós temos aí o Fidume Jeca. Uhum. E de fato a gente vê isso, né? Uma grade que atende vários gostos, e eu acho que a gente acaba também com aquele discurso de o show começou muito cedo, ou começou muito tarde, né? Com a programação dupla aí, a gente acaba estendendo um pouco mais o período de duração da festa, inclusive. Justamente, esse é um pedido até do prefeito, né? Que a gente atenda aos horários. Então isso está em contrato, nós vamos iniciar no horário e terminar no horário. Independente se o rodeio está atrasado, se está adiantado, nós vamos obedecer o horário, né? Isso é um pedido que o prefeito tem, até em respeito ao público que veio, a família, aquele pessoal que tem que voltar mais cedo para casa e trabalhar no outro dia. Então é um pedido dele, nós vamos atender e vamos ser rigorosos na questão de horário. Perfeito. Ainda com relação à estrutura da festa, né? O André perguntando a respeito de rodeio, né? Qual companhia, como é que está essa questão? Esse ano nós estamos trazendo um circuito, né? O circuito de rodeio VR, né? Então eles vão estar passando aqui uma etapa deles na nossa cidade, né? Também tem modificações, tem algumas ideias inovadoras, né, no nosso rodeio que nunca foram vistas, né? Vai valer muito a pena o pessoal vir assistir, verificar aí que a estrutura vai ser bem legal esse ano. Jordão, a Guilherme perguntando se ainda existe espaço para ambulantes ou não. Olha, nós temos atendimento ali no quiosque da Jumil, logo na entrada do portão ali. Procura lá o tal Baldo, o tal Capato por lá, fazendo a gestão da área de alimentação. Verifique com eles lá, eu não sei ainda, não sei te dizer, afirmar se tem espaço ou não. Uhum. Mas tem que correr porque já está no finalmente, já está encerrando os contratos. Uhum. E de fato tem isso, né? Todo ano a gente tem uma procura muito grande. Ter realizado nos anos anteriores não garante, né, a fixação, tem que apresentar logo documentação, fazer toda a burocracia necessária. Justamente, tem que estar firme. Assim que a gente anunciou, o pessoal já veio em busca, né?
Se tiver faltando, é algum pouco espaço lá que alguém que desistiu de última hora. Guilherme aqui também, né, parabenizando pela escolha dos shows, né, pela variedade dos shows e pelas novidades da festa. Aí ele coloca que ouviu falar a respeito de uma empresa de laticínios que estaria dentro da festa demonstrando produtos, se isso procede. Justamente, nós teremos lá a empresa Jussara, que está dando um apoio para nós aí na questão do laticínio, né? E nós teremos também a feira de derivados do leite, né? Que está sendo encabeçado pelo Sindicato Rural, juntamente com o Júlio do sindicato, né? Então esse ano nós vamos ter, a ideia é tentar voltar, resgatar a questão da festa do leite com o leite, né? Que ultimamente estava sendo mais a questão de shows, comida e tudo mais. E o leite ficando para trás. Então nós estamos tentando resgatar esse ponto de vista. Né? E esse ano aí a gente já deu o pontapé inicial, e nos próximos anos a gente só tem a melhorar. Perfeito. E de fato isso, né? Conseguindo agregar com a empresa e mostrar essa demanda, né? Porque a festa tinha perdido essa característica, né? Se tirando o torneio leiteiro, ano a ano a gente foi perdendo isso, a tradição do laticínio, a tradição de ter toda essa estrutura que justifica o nome, né? Justamente, eu falo, sozinho a gente não é ninguém. Então a gente está em busca de parcerias. Então a gente correu, foi atrás, estamos abrindo mão de algumas coisas, acertando outra com as empresas para tentar trazer de volta, resgatar isso de volta, né? O torneio leiteiro também, a gente está tentando buscar agregar e até aumentar os participantes para a gente realmente colocar a característica da festa no lugar que tem que ser colocado, né? Perfeito. Pensando na questão também de estrutura da festa aí, a Marília colocando, né, a respeito de espaço de exposição de produtos, se ainda existe, quem está responsável? Olha, também lá no quiosque, né, lá no ponto da Jomil ali, logo no portão ali de entrada ali, que no caso durante a festa é o portão de saída, né? Então procura lá o balde do Capato. Eu acho, se eu não me engano, hoje de manhã eu tive um posicionamento do Capato que a área de exposição, eu acho que ainda tem uma ou duas áreas em aberto lá. Procura o pessoal lá, que se tiver vão ajeitar para ela lá. Perfeito. Também, né, pensando aí na estrutura da festa, grade de shows, a Fabiana aqui parabenizando a questão da manutenção do show infantil. Assim, isso é uma preocupação do prefeito. Isso quando a gente estava comentando a questão da grade de show, o prefeito, primeira coisa que ele disse, não vamos deixar de atender as crianças, porque no domingo, o último dia, normalmente, o dia inteiro a gente recebe os pais com as crianças para passear no parque, até almoçar, passar um dia diferente. Então, nós cuidou com carinho, né? Também não estamos deixando ficar muito tarde, porque criança às vezes dorme e tudo. Então, nós vamos fazendo no período da tarde esse show, né? Para atender aí o maior público, maior quantidade aí de crianças possível aí da nossa cidade e região. E também eu acho que agrega isso, né? Como o domingo é gratuito, você tem um dia todo para o pessoal aproveitar a festa, né? Acho que fica menos pesado também na questão da concentração mais tarde, né? Do show infantil seguido do show adulto. Até para as crianças também, às vezes, era um pouquinho mais penoso em função do horário. Sim, justamente. Essa é a preocupação que a gente teve, né? Tem um intervalo grande aí, as crianças podem terminar de assistir o show e brincar no parque, depois para iniciar o show principal, né? Tem um intervalo bem extenso aí para a gente administrar essas questões aí. Em relação a convites e ingressos, né, a pontos de venda, é a pergunta do Rogério. Então, os pontos de venda a gente já está publicando nos sites, né? Os pontos de venda é Droga Lourdes, no Real e Nora da Vila Maria, né? E nós temos também o sistema online, né?
É o kleingressos.com.br. Lá tem todos os dias, todas as condições lá para comprar. A gente pede até que compre antes, tenta, para não ficar aquela fila, aquela coisa amorosa, né? Para entrar dentro do parque de exposição. Também a questão prática aí de poder ter a permanente e concentrar a compra de uma única vez, né? Também não ficar nesse processo de todo dia atrás de convites e etc. Bem, é uma forma de facilitar, né? Uma forma de facilitar. Perfeito. Jordão, eu quero agradecer a presença aqui, deixar à disposição o espaço do programa, né? Com certeza a gente vai acompanhar todo esse processo e ter a certeza que nós teremos aí mais uma grande festa com inovações, né? E eu queria que você falasse da última inovação, né, que vem, né, o pessoal já está acostumado em Barretos e pelo primeiro ano vai ter na festa. Eu que agradeço pelo espaço. A novidade, nós fechamos aí, até esse final de semana, nós fechamos o Bar Suspenso, né? Então nós estamos trazendo o Bar Suspenso pela primeira vez em Batatais. É aquele bar que fica pelo guindaste a 40 metros de altura, né? Então é uma coisa que deu certo em Barretos, nas grandes festas da região nossa já tem, e nós estamos trazendo para a Festa do Leite esse ano, uma parceria aí com o pessoal e tenho certeza que vai agradar a todos. Perfeito. Bom, nós vamos a um breve intervalo, na sequência tem reportagem aqui no Educador Entrevista, não saia daí, nós voltamos já com matéria. Muito bem, nós estamos aqui no Seu Claro, eu estou aqui com a professora Keiko Dávila, ela que é psicóloga clínica e também ela dá aula para educação física. E o motivo da gente estar aqui até tem alguma coisa a ver com a Copa do Mundo, né? Para falar sobre a psicologia esportiva. E com base principalmente no que tem acontecido com a nossa seleção brasileira, que antes mesmo da Copa do Mundo, o Neymar foi muito endeusado, teve os problemas e muita gente dizendo que se ele não jogasse, a seleção também não jogaria. Keiko, até que ponto esse endeusamento de um atleta que tem que jogar dentro do campo com mais 10 jogadores, isso influencia no psicológico? Naturalmente, um atleta, ele é exigido dele uma competência e um preparo para enfrentamento psicológico, né? E para eles a exigência é alta, porque é um atleta de alto nível e naturalmente isso já vai ser uma pressão. O que acontece? Na medida que ele se coloca numa competição, a preocupação é que ele não siga uma ostentação nas redes sociais. Porque na medida que ele começa a ostentar algo que foge ao objetivo dele, ele também vai ser cobrado pela rede social. Bem, e a gente viu essa questão do Neymar, né? Nos primeiros jogos ele quase que não rendeu nada dentro de campo. Você acredita que seja essa pressão que vem de fora que faz com que isso aconteça? Pode ser, né? O que vai implicar é que o atleta aí de alto nível, ele necessita ter um autodomínio. Se ele não consegue alcançar esse autodomínio, pode gerar nele situações em que pode levá-lo a sofrimento, um sofrimento mental. Eu estava ouvindo até uma entrevista de um grande apresentador esportivo da televisão, TV paga, que diz o seguinte, que talvez o Neymar não seja culpado pelos atos dele, pelo que ele renda ou não dentro de campo. Diz que o maior culpado seja o pai dele, porque na realidade ele não tem vontade própria, ele faz a vontade do pai. Seria isso também? Olha, mesmo que se coloque isso numa rede social ou a informação venha para o público, na verdade a decisão de fazer ou não é do Neymar. Então, se ele está jogando, é porque existe um lado dele que realmente quer aquilo. Senão ele não estaria jogando, mesmo sendo a vontade do pai. Né? Então, essa informação que a gente tem precisa examinar melhor para ver se é verdadeiro ou não. Em outros casos, né? Não só o Neymar aqui do Brasil, mas nós tivemos a questão do Messi também da Argentina, que não fez nada nessa Copa do Mundo. Isso. Nessa condição, o que a gente vai ver? Pode existir uma cobrança interna do jogador, dificultando o autodomínio dele, e ele acaba não focando na meta dele, que seria jogar de forma competente, utilizando todos os recursos que ele tem, e nesse caso ele acaba então falhando naquilo que ele se propõe.
Como eu ouvi uma reportagem hoje às 5 horas da manhã também falando sobre o Messi, que já está lá na Espanha, foi recebido lá na Espanha no seu time, diz que ele está com um problema familiar já faz algum tempo, também pode ter influenciado nesse comportamento dele, né? Pode. Esse problema familiar, dependendo da gravidade, pode influenciar nele. Mas aí a gente tem uma fala que eu acho muito interessante, que é daquele nadador, o Alexander Popov. Ele colocava o seguinte: um dia bom para ganhar é um dia que ele, no caso, precisaria focar e que teria que ser utilizado de forma mesmo num dia ruim, ele tinha um foco e ele precisaria ganhar. Então isso é o que a gente chama de autocontrole, de autodomínio daquilo que ele se propõe. Dentro desse teu pensamento, dentro disso que você prega também na educação física, nesses jogos que você com certeza deve ter assistido da Copa do Mundo, qual é o fato que mais te marcou dentro dessa filosofia? Olha, eu prefiro pegar pelo viés positivo, né? Então, o fato em que os jogadores conseguiram cumprir o que eles se propuseram, mesmo aqueles jogos em que houve a perda, né? E mesmo que não ganharam o jogo, mas em que os jogadores se colocaram de forma muito clássica, jogando e respeitando o adversário, que é uma coisa que a gente precisa enfatizar, em relação aos valores, né, que eles nutrem e que eles agradecem até por ter um adversário para jogar. Então, olhando, seria por esse foco, né, porque o jogo se torna bonito na medida que existe uma visão positiva aí de agradecimento ao adversário. Quando o jogador está afetado psicologicamente por qualquer tipo de pressão externa, o que de positivo ele tem que fazer, ou quem o rodeia tem que fazer com ele? Na verdade, assim, o apoio da família, o apoio do treinador, se tiver na equipe um psicólogo, né, precisam estar caminhando em conjunto. E o básico para esse jogador seria ele ter uma atenção plena naquilo que ele está fazendo. Então, é ele manter a mente dele focada para o objetivo dele naquele momento. Na medida que ele tem atenção plena, ele vai conseguir exercer ou utilizar a ferramenta que ele tem de uma forma mais funcional. No caso da seleção brasileira, o técnico Tite liberou, né, a ida dos familiares para a Rússia, e nos dias de folga os jogadores podem ter aquele contato. Isso ajuda? Ajuda bastante. Eu acredito que eles estão trazendo alguns valores e preservando aí o apoio da família para esses jogadores, né? Então eu acredito que seja positivo. Agora, no caso do Neymar, voltando ao caso dele, a gente vê que ele é um jogador um jogador de decisão, mas é um jogador muito explosivo, não só dentro de campo, mas tem hora que também fora de campo, né? Isso já seria um problema dele que já vem da sua infância, de nascença? Como é que poderia a gente classificar isso? Na verdade, existe um funcionamento mental característico do Neymar, né? Então a gente vai ter pessoas introvertidas e pessoas extrovertidas. Dentro daquelas pessoas extrovertidas, a gente pode encontrar, aliás, tanto em um quanto o outro, a gente pode encontrar as pessoas com alguma dificuldade de autorregulação de comportamento. Pode ser que ele tenha, né, uma dificuldade de autorregular um comportamento mais explosivo em algumas situações que provocam essa ação, esse comportamento nele, né, que elicitam esse comportamento. Pode ser. Mas o que a gente vai ver é que existe um ser humano ali atrás, né, e um ser humano com um bom funcionamento. A gente vê também não só o caso do Neymar, tem jogador inativo aqui em times brasileiros, é o caso do Felipe Melo, do Palmeiras, que também tem o mesmo tipo de comportamento. Não tem um jogo que ele faz que ele não cria o problema, né? Então, e aí a preocupação é aquela, né? Na medida que as redes sociais enfatizam esse comportamento disfuncional, acaba reforçando isso para o jogador. Então, o que a gente esperaria é que as pessoas não reforçassem esse comportamento, mas olhassem apenas o que ele tem de qualidades para ser funcional dentro de campo. Porque o caso do Neymar, a gente viu nesses jogos aí, ele quase não teve um rendimento, e hoje, né, muita gente nem acreditava, né, que o Neymar fosse jogar a bola que jogou hoje. Hoje estava um homem completamente diferente dentro de campo. Sim, isso pode acontecer exatamente porque as pessoas têm seus altos e baixos, né, e o Neymar coincidentemente pode ter jogado aí no momento bom, né, de um dia bom, que ele conseguiu focar no objetivo dele. Então, o que a gente espera dos atletas de alto nível é que eles
consigam manter esse foco e não se deixem prejudicar aí por situações de falas, né, que poderiam puxá-lo aí para baixo, fazendo com que ele cometesse um erro cognitivo. Principalmente agora em época de internet, né, de redes sociais, o jogador, queira ou não, ele fica sabendo quais são os comentários que estão fazendo pro bem ou pro mal dele, né? Quer dizer, isso queira ou não, tem uma influência, né? Tem, mas vai depender da forma como ele processa essa informação, né? Se ele tem um processamento de informação em que ele foque naquilo que é desejo, que é sonho dele, essas falas não vão atingi-lo. Então, exatamente, a equipe para treinar esse jogador de alto nível precisa ajudá-lo a desenvolver dentro dele um psicólogo, né, para que ele possa enfrentar situações que às vezes não condizem com aquilo que ele gostaria. Bem, que foi no caso de professora de educação física, logicamente você deve gostar de futebol. Eu gosto um pouco. Mas acompanha. Eu gosto do atleta em si, isso. Acompanho pouco, né, o futebol, mas eu vejo muito que atrás de um atleta tem uma pessoa humana. Né, e a gente busca exatamente os valores e as ferramentas que ele tem para melhor desempenho aí na equipe que ele tiver inserido. E aquele independente de redes sociais ou não, de comentários, de pressão que vem externa, todos nós profissionais, nós temos aquele dia que a gente não está bem, né? Tem dia que eu não estou bom para fazer entrevista, eu começo a gaguejar, eu me perco também nas perguntas, e acredito que seja com você, com todo mundo. A gente tem aquele dia que não sei o que acontece, né? Tem, realmente tem. Agora, a gente sabe que a pessoa vai ser mais funcional e ela vai ter melhor condições na medida em que ela conseguir manter um comportamento aí, a gente pode falar em equilibração, né? Um comportamento em que ela saiba lidar de uma forma adequada com aquilo que vem proposto para ela, e que ela possa fazer uma interpretação positiva, mesmo num dia ruim. Né, que ela consiga ser flexível cognitivamente. E se essa pressão, se esses comentários realmente forem verdades e exercer uma grande pressão sobre a pessoa, não estou dizendo agora só sobre o jogador, não, sobre qualquer um de nós. Como que a gente pode manter um equilíbrio sabendo que a gente está ali, está com o pescoço na guilhotina? Aí tem uma frase que eu acho muito interessante, né? Quando a gente está com a verdade, nada tem a temer. Então é importante que a pessoa faça um exame, veja o que ela tem em toda essa história, com toda essa pressão que ela tenha na verdade, que ela consiga ter uma humildade psicológica, para que ela possa se manter no equilíbrio, mesmo diante de uma pressão grande. Né? Então a gente vai chamar isso de uma flexibilidade cognitiva. Isso depende também de muita concentração, com certeza, né? É o que eu coloquei logo no começo da entrevista, né? A pessoa precisa ter atenção plena para o que ela está fazendo, focar no aqui e agora e deixar de ficar pensando o futuro, porque o futuro a gente não tem domínio nenhum sobre o futuro, e também não pensar no passado, porque o passado é ponto final. Então que a gente possa viver o hoje, né? Pensando no hoje, o que eu tenho hoje para fazer. Isso seria uma regra básica aí para se viver bem. Bom, e para a gente, torcedor, no caso de torcedor, que às vezes, como eu disse para a Giovana, às vezes tem muita gente querendo ser técnico, muita gente querendo jogador, palpita demais, tem hora que a gente exacerba demais, tem hora também que a gente, né, se retrai um pouco. O que a psicologia fala pra gente fazer para não ter tanto problema? Porque eu já vi muitos torcedores terem infarto ali na hora do jogo, né? Realmente, o torcedor é o termômetro, né? É o que sobe e desce aí em relação a emoções. É importante que o torcedor possa dar um foco positivo para o que ele está assistindo, né? Na torcida, que ele possa ter o foco positivo e ele possa, principalmente, respeitar quem é o adversário, porque o jogo não acontece se não tiver adversário, né? Então, na medida que a gente passa a respeitar esse adversário, a gente pode se encantar com a beleza do jogo. E é isso que a gente espera, que haja uma gentileza, que haja um encantamento pela situação vivida, né? Porque, querendo ou não, é um momento de vida. E que a gente possa se encantar com esse momento. Que a gente também, e isso faz com que a gente mantenha esse equilíbrio que você citou anteriormente, né? Isso. O foco todo seria manter esse equilíbrio, né? A pessoa precisa ter esse autodomínio e ter um viés positivo de vida. E a gente sabe que a mente humana ela tem uma tendência ao viés negativo. Então é algo
algo que a gente precisa exercer, é diário, ajudar a ensinar esse cérebro, né, que a gente carrega, de que é possível a gente ver a vida de um viés positivo. Não só pra gente que torce pela televisão, porque a gente vê muitas brigas em estádios hoje por coisas banais, torcida contra torcida. Quer dizer, tudo isso daí com certeza já vem de uma raiz que, né, dentro da mente dessa pessoa, uma mente destrutiva, né? O que a gente vê é que a pessoa que reage dessa forma, que mantém esse comportamento ou desencadeia esse comportamento, ela tem um limiar baixo à frustração. Então ela parte para agressão exatamente porque ela não tem argumentos e condições de conversa, de conversar, de dialogar, né? Então parte para uma agressão. E o que a gente espera é que as pessoas não reajam dessa forma, que tenham uma maturidade, que lidem com a frustração de uma forma com nível mais alto, né? Que lidem de uma forma adulta. Que é isso que a gente espera. Bom, no passado a gente não tinha tanto isso, a gente hoje vê isso com uma certa frequência, né? O que você acha que levou as pessoas a tomarem essas atitudes nos últimos anos, de uns 10, 15 anos para cá? Eu penso que talvez seja alguma dificuldade das pessoas se inteirarem mais do que está acontecendo, né? Então a falta de informação real, verdadeira, a diminuição aí de leituras, né? Então as pessoas hoje elas leem pouco, não vou generalizar, né? Existe uma tendência a ler pouco porque fica muito voltado para a internet e a leitura na internet ela é rápida, né? Então é importante que as pessoas leiam mais, leiam livros para que elas possam ampliar aí a questão cognitiva e saber enfrentar quando vierem situações como essa. Guardar de vez em quando o celular e pegar um livro que faz, né, folhear o livro, porque também ler um livro pela internet não tem graça nenhuma. Não, eu particularmente gosto do papel. Eu gosto de conversar com o livro, né? Então é importante que as pessoas leiam o livro. E façam, né, deem um valor muito grande para o amigo real, ao invés do amigo virtual, né? Esse amigo real que vai estabelecer um diálogo, que há uma emoção ali nessa troca, e que as pessoas aumentem essa rede de contato. Então isso ajudaria também a favorecer com que elas usem ferramentas que muitas vezes vão sendo deixadas de lado. Ferramentas psicológicas, né? Obrigado, Keiko, pela entrevista. Espero que muita gente tenha não só te assistido, mas prestado atenção nas suas palavras, no que você nos disse aqui, para que a gente pelo menos comece aí, né, a pensar, a dar os primeiros passos para uma mudança bastante radical e que no futuro não tenhamos que estar fazendo tantas entrevistas a esse respeito, né? Eu que agradeço, eu espero que os telespectadores eles possam pensar em outras possibilidades, né, em aumentar a gentileza, aumentar a misericórdia, e no caso no lado aí, né, da psicologia do esporte, apreciar um belo jogo naquilo que tem de bom e de ruim, né, porque faz parte da vida. Porque gentileza gera gentileza. Gentileza gera gentileza. Obrigado, viu? Obrigada. Aí, portanto, com a imagem de Paulinho Tolentino, reportagem Antônio Claré, por Educador em Entrevista. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Você fica agora na companhia da TV Brasil.